Sejam bem-vindos à nossa live de revisão da prova do ENARE. O meu nome é Thaís, eu sou residente de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da USP. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre os principais temas que mais caem na prova de Clínica Médica. Em primeiro lugar, a gente tem o DPOC e o tabagismo, seguido da hipertensão arterial, dor torácica, cirrose e suas complicações. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento do DPOC e tabagismo, sobre o tratamento da hipertensão arterial, sobre síndrome coronariana aguda e diagnósticos diferenciais e sobre a definição e as complicações da cirrose. Então, nosso primeiro tema, DPOC e tabagismo, e a gente começa com uma questão de 2021. A doença pulmonar obstrutiva crônica se caracteriza por limitação crônica ao fluxo aéreo, que não é totalmente irreversível, sendo frequentemente progressiva e associada à resposta inflamatória pulmonar exacerbada. Podem ocorrer efeitos sistêmicos e os portadores da doença têm risco significativamente aumentado de: letra A, infarto agudo do miocárdio, letra B, hipotiroidismo, letra C, insuficiência renal, D, cirrose e letra E, colelitíase. Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro revisar alguns conceitos sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente sabe que o diagnóstico de DPOC, em geral, ele é um diagnóstico que a gente vai juntar os fatores de risco do paciente, dentre eles o principal que a gente tem é o tabagismo, com sinais e sintomas da doença, como por exemplo uma dispneia que antes era aos grandes esforços, depois passou a ser aos médios esforços, associada a uma tosse produtiva, principalmente uma tosse matinal, com uma confirmação funcional pela espirometria. E o que a gente vê nessa espirometria de um paciente com DPOC? Basicamente, o paciente ele vai ter uma obstrução do fluxo aéreo persistente. E a gente observa essa obstrução do fluxo aéreo por um índice de Tifenot, que é o que a gente chama de V-FUM sobre o CVF, que é a velocidade expiratória forçada no primeiro minuto, dividido pela capacidade vital forçada pós-broncodilatador, menor que 0,7, que mostra pra gente um padrão obstrutivo na espirometria. Então, sendo assim, no DPOC, o que a gente vai ter é a relação V-FUM-CVF reduzida com o V-FUM reduzido e o CVF normal. Lembrando que até 40% dos pacientes com DPOC, eles podem sim ter resposta a uma prova broncodilatadora positiva. Às vezes a gente acha que a prova broncodilatadora positiva, para a gente já mostra que é um quadro de asma, mas em geral até 40% dos pacientes com DPOC, eles podem sim ter uma prova broncodilatadora positiva. E agora que a gente falou um pouquinho sobre o diagnóstico, a gente classifica o DPOC de acordo com a sua gravidade. Então a gente tem um GOLD 1, que é um DPOC leve, onde o paciente vai ter um VFUM acima de 80%, GOLD 2 moderado, com o VFUM de 50% a 80%, um GOLD 3, que é grave, que vai ter um VFUM de 30% a 50%, e um GOLD 4, muito grave, menor que 30%. E depois que a gente classifica a gravidade do DPOC, a gente pode colocar o paciente em alguns grupos para a gente identificar como que a gente vai tratar cada um deles. Bom, então aqui a gente tem o grupo A e o grupo B, que eles são caracterizados por serem pouco exacerbadores. Então, em geral, os pacientes vão ter até uma exacerbação no último ano, e essa exacerbação foi moderada e não precisou de internação. Então, o grupo A e o grupo B são pouco exacerbadores, e o que vai diferenciar um do outro é a quantidade de sintomas. O grupo A é menos sintomático, então tem um MMRC de 0 ou 1, e o grupo B, ele é mais sintomático, tendo um MMRC de 2, 3 ou 4. Quando a gente vai para a linha de cima, a gente tem o grupo C e o grupo D, que são os pacientes exacerbadores, ou seja, eles tiveram 2 ou mais exacerbações no último ano, de gravidade moderada, ou então uma exacerbação grave com necessidade de hospitalização. Então, a gente viu que o paciente exacerba muito, a gente classifica em C e D. Novamente, o que vai diferenciar um grupo do outro é a quantidade de sintomas. Sendo C pouco sintomático, então a gente tem um MMRC de 0 e 1, e o grupo D, muito sintomático, a gente tem um MMRC de 2, 3 ou 4. Então, como que a gente vai tratar esse paciente? Em geral, pacientes do grupo A, a gente pode iniciar
qualquer broncodilatador de nossa escolha, seja ele beta-agonista de curta, seja ele antimuscarínico de curta, beta-agonista de longa ou antimuscarínico de longa. Bom, então quando a gente vai aqui para o grupo B, a gente pode tanto iniciar um LABA ou um LAMA. E aqui a gente vai ter um beta-2 agonista de longa ou um antimuscarínico de longa. Não tem preferência entre essas duas classes de tratamento. Mas quando a gente vai para o grupo C, que são os pacientes muito exacerbadores e pouco sintomáticos, estudos mostraram benefício na prescrição do LAMA. Então, aqui a gente vai preferir o antimuscarínico de longa ação. E no grupo D, a gente pode ou iniciar com o LAMA e ver a resposta do paciente, ou então a gente já associa um LAMA mais LABA. Quando que a gente vai associar o corticoide inalatório? Lembrando que se o paciente tem eosinófilos no sangue acima de 200, a gente sim vai prescrever um corticoide inalatório em associação com os broncodilatadores. Lembrar que a azitromicina ela pode ser prescrita de forma contínua em pacientes que tiveram mais de 2 exacerbações no último ano. E como é o manejo, desses pacientes? Se a gente introduz uma medicação e o paciente continua muito sintomático, a gente sim pode associar alguma outra classe, por exemplo, o paciente faz uso do LAMA, a gente pode associar um SABA ou um ULABA para a gente conseguir ir fazendo esse controle de acordo com a resposta do paciente. 2 medidas no DPOC reduzem mortalidade. Uma é a cessação de tabagismo, que a gente vai falar logo, e a outra é o oxigênio domiciliar. E quem vai ter indicação de prescrever oxigênio-terapia domiciliar? É um paciente com uma PaO2 menor ou igual a 55, ou um paciente com uma PaO2 de 56 a 59, associado a um corpo monário ou um hematócrito acima de 56%. Bom, mas a gente também tem aquela entidade de um paciente que já tem o diagnóstico de DPOC e ele chega no pronto-socorro com piora de algum sintoma. Então, como que a gente diagnostica um DPOC exacerbado? Ele precisa ter um ou mais dos seguintes sintomas cardinais, O primeiro é uma piora da tosse, tanto em quantidade quanto em frequência. Paciente com piora tanto da quantidade do escarro quanto do aspecto do escarro, ou então a piora da dispneia. Paciente tendo um desses três, a gente já pensa em DPOC exacerbado e a gente já inicia o tratamento. O tratamento é o nosso ABC, que é o antibiótico. Em geral, pacientes vão necessitar de um antibiótico, principalmente se ele tiver uma exacerbação moderada a grave. Ou seja, se ele tiver 2 desses 3, não é para diagnóstico, o diagnóstico é um desses 3. Se ele tiver 2 desses 3, a gente já vai classificar como moderado, principalmente relacionado ao aspecto do escarro. Escarro purulento, aí sim a gente tem de iniciar antibiótico. Então, assim, quando que a gente vai fazer antibiótico terapia? Pacientes com exacerbação moderada grave, ou seja, 2 dos 3 critérios cardinais, ou até mesmo um paciente que teve uma alteração no escarro, no aspecto do escarro, ficando um escarro mais purulento. O 2, broncodilatador, que é o nosso B, a gente vai sempre prescrever para os pacientes. Lembrar que a gente pode manter os broncodilatadores de uso crônico, que a gente pode colocar ou acrescentar um beta-2 agonista de curta duração para fazer um resgate. Corticoide sistêmico para todos os pacientes. O tempo mínimo de corticoide é 5 dias e a gente pode fazer até de 5 a 14 dias. O oxigênio a gente vai fazer para manter um alvo da saturação de 88% a 92%. Tá certo? Então, esse aqui é o tratamento do DPOC exacerbado. E eu falei que uma das medidas que reduz mortalidade é a cessação de tabagismo. Para a gente cessar o tabagismo, a gente primeiro precisa acessar o grau de dependência química que o paciente tem à nicotina. E a gente acessa por um teste chamado teste de Flugstrom. Esse teste são algumas perguntas que a gente faz para o paciente e, a depender da resposta dele, a gente vai pontuar e vai classificá-lo em leve, média e alta. Essas perguntas levam em consideração quando que é o primeiro cigarro do dia, geralmente o primeiro cigarro do dia até 30 minutos depois de acordar. A gente pensa numa dependência maior, pergunta se o paciente se sente incomodado de estar em locais fechados que não pode fumar, perguntar se ele consegue fumar mesmo quando está doente. Então, são algumas perguntas que a gente pontua a sua resposta e, a depender da pontuação, a gente vai classificar o grau de dependência. De 0 a 4 leve, 5 a 7 média e 8 a 10
alta dependência. Bom, qual é o tratamento para a gente cessar o tabagismo? A gente primeiro precisa encaminhar o paciente para uma terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem multidisciplinar, e a gente sim pode dar um auxílio com uma terapia de reposição nicotínica. Lembrando que a gente tem adesivo e goma. Pacientes que usam mais de 10 cigarros por dia, a gente pode prescrever o adesivo mais a goma. E a gente orienta o paciente a mascar a goma não como um chiclete. A gente vai orientar ele a mascar até sentir um gosto amargo na boca e depois vai colocar o chiclete na bochecha. E aí vai permanecer por muito tempo. Quando ele sentir que o gosto passou, ele volta a mastigar e aí novamente coloca o chiclete na bochecha. Então não é para o paciente ficar mastigando como se fosse um chiclete. É nesse jeito, a gente vai orientar o paciente, porque muitas vezes ele não sabe, e também não é obrigação do paciente saber, mas em geral, a goma funciona dessa forma. A gente pode prescrever uma bupropiona ou uma vareniclina para ajudar na cessação. A bupropiona ele é muito bom quando o paciente tem um quadro de depressão associada, e a gente inicia, em geral, 1 a 2 semanas antes do dia D. A gente combina o dia D com o paciente para saber o dia que ele vai parar de fumar. E aí a gente pode começar de 1 a 2 semanas. E até o dia D, ele vai reduzindo progressivamente o cigarro. A vareniclina, em geral, é até a primeira escolha, principalmente em pacientes com história de doença arterial coronariana. E aí, nesses pacientes, a gente pode prescrever de uma semana a 3 meses antes do dia D, que é o dia que a gente combina com o paciente para parar de fumar. Bom, então, a resposta da nossa questão é que a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem risco de várias outras doenças, né? Principalmente infarto agudo do miocárdio. Então, a resposta certa é a letra A. Nosso segundo tema da aula de hoje, hipertensão arterial, e a gente começa com uma questão de 2021. Um paciente, sexo masculino, 63 anos, obeso e sedentário, vai à consulta de avaliação de rotina pelo Programa de Saúde da Família. Durante a anamnese, o paciente se queixa de edema em membros inferiores, poliúria e crise de dor em hálux e tornozelos, com diagnóstico de artrite gotosa. Nega outras doenças ou uso de medicações contínuas. Ao exame físico, apresenta-se corado, hidratado, com uma PA de 190 por 110, frequência cardíaca de 88, respiratória de 16, saturando 98% em ar ambiente, com ausculta pulmonar sem alterações, hiperfonese de B2 em foco aórtico e edema de membros inferiores, 2 cruzes em 4. Referente a esse caso, qual é a conduta mais adequada? Letra A. Orientar sobre cuidados e hábitos de vida, diagnosticar hipertensão arterial sistêmica e iniciar um diurético tiazídico. Letra B. Diagnosticar síndrome metabólica, iniciar hipoglicemia anti-biguanida. Letra C. Orientar sobre cuidados e hábitos de vida e solicitar monitorização ambulatorial da pressão arterial sistêmica. Letra D. Orientar sobre cuidados e hábitos de vida, diagnosticar hipertensão arterial e iniciar inibidor da enzima conversora de angiotensina. Letra E. Orientar sobre cuidados e hábitos de vida e orientar o retorno em 3 meses para reavaliação. Bom, qual é a resposta para esse caso, né? A gente precisa primeiro relembrar sobre os antihipertensivos de primeira linha. Em geral, a gente tem 3 classes de antihipertensivos de primeira linha, que são o IECA-BRA, os diuréticos tiazídicos e os bloqueadores do canal de cálcio. IECA e BRA são fármacos muito utilizados na nossa prática clínica. O IECA são os que terminam em pril, então a gente tem o enalapril, captopril. E o BRA, em geral, termina em sartana, então é a losartana na maioria das vezes. São fármacos muito bons, antihipertensivos, e eles também têm benefício principalmente em pacientes diabéticos com doença renal crônica e com insuficiência cardíaca. Eles são fármacos que a longo prazo, eles têm um efeito nefroprotetor, porque eles reduzem a excreção de proteína na urina. Quando eles reduzem essa excreção de proteína na urina, a gente vai acabar aumentando a nefroproteção. Então, isso é muito bom para um paciente renal crônico e para um paciente diabético, porque uma das nossas preocupações é justamente a nefropatia diabética. E lembrando que na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, IECA ou BRA são fármacos de escolha e que reduzem a mortalidade e precisam estar prescritos nesses pacientes. Então, é uma medicação de primeira linha, a gente vai considerar principalmente nesses casos que eu acabei de falar. Mas tem algumas contraindicações.
Então, um potássio acima de 5,5 é uma contraindicação. Se o paciente já fizer uso e ele apresentar um potássio acima de 5,5, a gente suspende o IECA/BRA. Ou então, se o paciente já tem um potássio limítrofe, tendendo a uma hipercalemia, a gente não inicia IECA/BRA. Um outro efeito adverso, uma outra contraindicação, é a estenose da artéria renal bilateral. O que acontece? Geralmente, numa questão ou na nossa vida mesmo médica, a gente vai suspeitar de uma estenose da artéria renal bilateral num paciente que primeiro começou com uma hipertensão, a gente iniciou o IECA/BRA, e quando a gente inicia o IECA/BRA, o paciente piora a função renal, a creatinina dele dispara. Então, nesses casos, a gente vai suspeitar de uma estenose da artéria renal bilateral. E é uma contraindicação ao uso de IECA ou BRA. Lembrando que os pacientes negros, eles tendem a ser hiporreninêmicos, então eles podem ter uma chance de um menor efeito do IECA do BRA. Não é contraindicação iniciar IECA e BRA nesses pacientes, a gente pode sim prescrever, mas com essa ideia de que talvez tenha um efeito menor. E aí, para iniciar, talvez a gente pudesse iniciar com diurético tiazídico ou com bloqueador de canal de cálcio antes de pensar no IECA e no BRA, mas não é uma contraindicação. Lembrando que o IECA, ele pode dar uma tosse ou angioedema, coisa que o BRA não costuma gerar. Então, quando a gente tem esse efeito colateral, a gente troca pelo BRA. A associação de IECA mais BRA, a gente nunca pode fazer. A gente nunca pode fazer, porque além de não ter benefício antihipertensivo, eles somam os efeitos adversos. Então, a gente não prescreve IECA mais BRA. Se a gente for associar alguma medicação, a gente vai associar IECA ou BRA ao diurético tiazídico e ou o bloqueador do canal de cálcio. Bom, falando um pouquinho dos diuréticos tiazídicos, né? Dois representantes que a gente tem, cortalidona e hidroclorotiazida. Em geral, a cortalidona, ela tem um melhor efeito antihipertensivo em relação à hidroclorotiazida. Mas na prática, a gente acaba prescrevendo a hidroclorotiazida no SUS porque é mais barato e é mais disponível. Mas o que cai mesmo em relação ao diurético tiazídico são os efeitos adversos. Em geral, a gente tem como efeito adverso 4 hipos e 3 hiper. Os 4 hipos estão relacionados aos distúrbios hidroeletrolíticos. Então, a gente tem hipovolemia, hipocalemia, hiponatremia e hipomagnesemia. E o hiper está mais relacionado ao metabolismo. Então, vai ter uma hiperglicemia, hiperlipidemia e hiperuricemia. Essa hiperuricemia que é responsável pela contraindicação em pacientes com gota. Então, a contraindicação de iniciar diurético tiazídico é em pacientes com gota. A gente não inicia, justamente porque pode aumentar o ácido úrico e, como consequência, precipitar uma crise gotosa. E os bloqueadores de canal de cálcio também são fármacos de primeira linha. Em geral, eles geram uma vasodilatação periférica boa, importante. Então, eles são ótimos para pacientes com claudicação intermitente. E um efeito adverso que a gente tem é o edema de membros inferiores. E quando que a gente vai usar os antihipertensivos de segunda linha? Em geral, a gente usa ou quando os antihipertensivos de primeira linha não deram jeito, ou então quando o paciente tem alguma outra condição clínica que justifica a prescrição de um antihipertensivo de segunda linha. Como, por exemplo, o beta-bloqueador, ele precisa estar na prescrição de pacientes com doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca. Então, nesses pacientes, a gente prescreve beta-bloqueador porque a DAC e a IC justificam a prescrição do beta-bloqueador, não a hipertensão arterial. Para a hipertensão pura e simplesmente, a gente não prescreve beta-bloqueador, a não ser que tenha alguma condição que justifique. A espironolactona, ela é a quarta droga que a gente tende a introduzir na hipertensão resistente. E o que vem a ser essa hipertensão resistente? Em geral, são pacientes que continuam hipertensos, mesmo com a terapia tripla otimizada. Ou seja, as 3 classes de antihipertensivos de primeira linha, com doses otimizadas, inclusive com diurético, e mesmo assim a PA não está bem controlada. Lembrando que a gente tem que excluir má aderência, então saber se o paciente está tomando o remédio direito, excluir a hipertensão do jaleco branco para avaliar se ele não está hipertenso só na consulta. Se a gente exclui e fecha como hipertensão resistente, a gente adiciona a quarta droga, que é a espironolactona. E o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fala para a gente em relação aos estágios e aos riscos do paciente? A gente tem aqui o primeiro grupo, que é uma sistólica de 130 a 139,
ou uma diastólica de 85 a 89, que, mesmo não tendo a classificação de hipertensão ainda, eles sim podem ter um alto risco. E esse alto risco, ele vai estar presente na presença de uma lesão de órgão-alvo, ou então de uma doença cardiovascular, uma doença renal crônica, ou até mesmo um diabetes. Então, nesses pacientes, mesmo sem a classificação de hipertensão, nesse alto risco, a gente vai iniciar o tratamento da hipertensão arterial com uma monoterapia. No estágio 1, é uma sistólica de 140 a 159 e a diastólica de 90 a 99. Lembrando que só vai ser baixo risco se não tiver nenhum fator de risco além da hipertensão. Estágio 2 é de 160 a 179, a diastólica de 100 a 109, e o estágio 3, maior ou igual a 180, e a diastólica maior ou igual a 110, sendo que no estágio 3, todos são considerados de alto risco. E por que isso é importante? É para a gente saber se a gente vai começar com uma monoterapia ou se a gente já começa com uma terapia dupla. Quando que a gente vai começar com uma monoterapia? Ou nesse caso que os pacientes ainda não têm classificação de hipertensão, mas têm alto risco, então aqui a gente começa com um fármaco só, ou então no estágio 1, apenas em pacientes de baixo risco, sem fator de risco. Os outros, tanto o estágio 2 quanto o estágio 3, ou o estágio 1 com risco moderado a alto, a gente já pode começar com 2 fármacos. Lembrando que pacientes muito idosos, frágeis, a gente também pode considerar iniciar um antihipertensivo só, por risco e com medo de uma hipotensão e acabar sendo mais deletério para o paciente. Então, a gente inicia o fármaco, o tratamento, reavalia, tenta chegar na meta. Se não chegou na meta, a gente adiciona o terceiro fármaco de primeira linha. Se ele passou a desenvolver uma hipertensão resistente, a gente adiciona a espironolactona, que é a quarta linha. Bom, mas nessa questão, então, a gente tem um paciente de 63 anos, que já é obeso, sedentário, que ele tem crise de dor em hálocos e tornozelos com diagnóstico de artrite gotosa. Então, a gente tem um paciente com gota, que a gente já viu que tem contraindicação a alguma classe, que é os que são diuréticos tiazídicos. Então, a gente aqui no paciente, a gente já não poderia iniciar diurético tiazídico. Além do mais, é um paciente que tem edema de membros inferiores. Então, apesar do paciente ter uma PA de 190 por 110, e aqui, em teoria, já sem indicação de iniciar com 2 fármacos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, talvez por esse edema de membros inferiores a gente possa tentar segurar o amlodipino para não confundir o edema de membro inferior pelo amlodipino com o edema de membro inferior associado à insuficiência cardíaca. A questão é que, assim, nessas alternativas, eles não deram a opção de iniciar 2 fármacos para a gente, só deram a opção de iniciar monoterapia. Então, o que a gente faz é a letra D, é a melhor resposta. O tiazídico a gente não pode iniciar por conta da gota. Então, aqui, a gente orienta sobre cuidados e hábitos de vida, diagnostica hipertensão e inicia o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Resposta certa é a letra D. Nosso terceiro tema, dor torácica, um tema super importante na nossa vida médica e nas provas de residência. Então, a gente tem uma questão de 2021. É um paciente de 70 anos, hipertenso, diabético e obeso, da entrada do pronto atendimento com quadro de dor torácica, de início súbito, há cerca de 2 horas, de forte intensidade, com irradiação para dorso. Na admissão, está com uma PA de 200 por 110, frequência cardíaca de 95, respiratória de 16, saturando 95%, com ausculta cardíaca mostrando sopro aórtico sistólico 3 cruzes em 4. Pulsos periféricos assimétricos, finos e palidez cutânea com pele fria. Foi realizada a tomografia da aorta com contraste com o diagnóstico de dissecção de aorta aguda. Então, a questão já deu pra gente de um diagnóstico de dissecção. E aí, eles perguntam sobre esse quadro, assinale a alternativa correta. Letra A, controle da dor do paciente deve ser feito com anti-inflamatório não esteroidal, como dipirona. Letra B, o uso de nitroprussiato de sódio deve ser iniciado imediatamente para o controle pressórico e imunoterapia. Letra C, deve-se iniciar a anticoagulação do paciente. Letra D, deve-se ter como alvo o beta-bloqueio efetivo do paciente, com a frequência cardíaca oscilando entre 60 e 75. E letra E, o tratamento inicial deve ser com a administração de beta-bloqueador via endovenosa, visando diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial. Para responder essa pergunta, a gente vai relembrar
um pouco o diagnóstico diferencial de dor torácica. Quando chega um paciente para a gente no pronto-socorro, ou quando a gente olha numa prova um paciente com dor torácica, a primeira coisa que a gente tem que procurar é se o paciente tem uma dor anginosa ou não. E para a gente identificar uma dor anginosa, a gente precisa fazer 3 perguntas. São 4 tipos de dor. A gente tem a dor tipo A, definitivamente anginosa, que o paciente pontua 3. A B, que é provavelmente anginosa, que pontua 2. A C, que é provavelmente não anginosa e pontua 1. E a D, ela é definitivamente não anginosa, não pontua nada. E quais são essas perguntas que a gente vai fazer na anamnese? Primeiro de tudo é perguntar qual é a localização e o tipo da dor. Perguntar se a dor ela é precordial, é retroesternal, a dor é em aperto. Se a resposta for sim, o paciente ganha 1 ponto para a dor anginosa. A outra pergunta é relacionada à irradiação ou sintomas. Então, a gente vai perguntar para o paciente: irradia para membro superior? Irradia para dorso, para mandíbula? Tem sintomas associados, por exemplo, náuseas, vômitos, alguma dispneia, sudorese? Se tem algum outro sintoma associado ou se a dor irradia, ganha 1 ponto para angina. A terceira pergunta é se tem fatores de melhora ou piora. Então, tem algo que melhora a dor? Está relacionada com esforço? Se a resposta for sim, aí o paciente ganha mais 1 ponto para a dor anginosa e a gente consegue classificar nesses tipos aqui, A, B, C ou D. Bom, então quando a gente chega num pronto-socorro e um paciente com uma dor torácica, a gente abre um leque de diagnósticos diferenciais. E aí, um primeiro deles é a pericardite. É um diagnóstico diferencial super importante, tanto na nossa vida quanto na prova de residência, cai bastante. E a dor clássica da pericardite é aquela dor que o paciente tem uma dor precordial, que melhora com a inclinação do tronco para frente. Então, vai contar que quando ele está em decúbito dorsal, dói muito e precisa inclinar para frente para melhorar. Lembrando que a gente teve muitos casos de pericardite pós-Covid. Em geral, são pacientes jovens, adultos jovens, com a probabilidade pré-teste baixa para síndrome coronariana aguda. E o paciente pode ter alguma história de infecção viral prévia, recente, há 2 semanas, por exemplo. Mas na questão, o que vai fazer com que a gente acenda o alerta é a característica da dor e o eletro. O eletro da pericardite cai bastante porque é bem característico, é um supra de ST difuso com um infra de PR. Lembrando que o infra de PR é um dos achados mais específicos para pericardite. Se ele coloca um eletro com supra de ST difuso e infra de PR, ou então ele descreve na questão esse eletrocardiograma, a gente pensa em pericardite e o tratamento é AS, o anti-inflamatório, associado à colchicina. Bom, outro diagnóstico diferencial importante, que é o diagnóstico da nossa questão, é uma dissecção de aorta. Geralmente é uma dor intensa, súbita, enfacada. O paciente vai contar que parece que estão rasgando o peito. E no exame físico, um achado que vai acender a nossa luz é a diferença de pressão arterial entre os membros superiores e até mesmo a diferença de pulso entre os membros. O tratamento é controle da frequência e da pressão arterial, principalmente com beta-bloqueador via endovenosa. E a gente pode depois considerar a cirurgia depender da dissecção do paciente. Bom, estenose aórtica. É também um quadro de uma dor torácica que faz um diagnóstico diferencial importante. Lembrando e entendendo o que é estenose aórtica, né? A estenose aórtica é uma dificuldade na abertura da válvula aórtica. A válvula aórtica ela deveria se abrir na sístole, porque ela permite a passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, permitindo a ejeção. Quando o paciente tem uma estenose aórtica, ele tem uma dificuldade na abertura e ela deveria se abrir na sístole. Então, o paciente vai ter um sopro mesosistólico, que é o que a gente chama de sopro em diamante. E como tem uma restrição na abertura e acaba saindo pouco sangue do ventrículo para a aorta, o paciente vai ter sinais e sintomas de baixo débito. Então, ele vai ter angina, dispneia e síncope, que é a tríade. Lembrando também que na questão, às vezes eles descrevem isso, um paciente que tem um pulso parvos e tardos. Em geral, é um pulso com uma baixa amplitude e é um pulso mais prolongado, evidenciando mesmo esse baixo débito por conta da estenose aórtica. E o tamponamento, quando tem uma questão, a gente vai ver a tríade de Beck, que é uma hipotensão, hipofonese de bulhas, turgência jugular.
e o tratamento é uma pericardiocentese de alívio. Então, a resposta para a nossa questão, a letra E. Tratamento inicial com administração de beta-bloqueador por via endovenosa, visando diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial. Bom, mas já que a gente falou um pouco de dor torácica, é importante a gente lembrar alguns conceitos de síndrome coronariana aguda, que é tão importante também na prática e na prova. Bom, o divisor de águas na síndrome coronariana aguda vai ser a alteração no eletrocardiograma. Então, a gente vai dividir o paciente em síndrome coronariana aguda sem supra e com supra de ST. Os marcadores de injúria miocárdica, a troponina, não vai definir conduta no primeiro momento, vai ser o eletrocardiograma. Porque síndrome coronariana sem supra, a gente pode ter o infarto agudo do miocárdio sem supra e a angina instável. A conduta vai ser a mesma. A diferença é que no infarto sem supra de ST, a tropo vai estar curvada e na angina instável não. Enquanto isso, a síndrome coronariana com supra de ST é o infarto agudo do miocárdio com supra. Mas não é só porque a síndrome coronariana aguda ela é sem supra que ela não vai ter alteração no eletro. Então, algumas alterações presentes na síndrome coronariana sem supra é a depressão do segmento ST maior ou igual a 0,5 milímetros em duas derivações consecutivas, contíguas. Ou então, uma inversão de onda T acima de 1 milímetro também em duas derivações. Tá certo? Então, essas alterações no eletro e a tropo curvada, a gente vai ver lá na frente, que vai até alterar o tempo com que a gente faz a angioplastia. Então, sempre prestar atenção no eletro, porque não é só porque não tem supra que ela não vai ter alterações, né? Que o eletro não tem alterações. Agora, na síndrome coronariana com supra, a gente precisa saber se aquele supra mesmo é da síndrome coronariana. Então, para a gente considerar um supra de ST, a gente precisa ter um supra em duas derivações contíguas, consecutivas. Esse supra tem que ser maior ou igual a 1 milímetro, com exceção das derivações V2 e V3. O supra nas derivações anteriores, principalmente em V2 e V3, precisa de um tamanho maior, então eles têm que ter um supra acima, em mulher, né? Um supra acima maior ou igual a 1,5 milímetros. No homem, maior ou igual a 40 anos, um supra maior ou igual a 2 milímetros. E nos homens abaixo de 40 anos, um supra maior ou igual a 2,5 milímetros. Se entra aqui nesses critérios, a gente acaba fechando como síndrome coronariana com supra de ST. Lembrando que a onda T hiperaguda, ela pode ser alteração inicial de um paciente com supra. E aqui é só para a gente relembrar qual parede foi afetada e qual artéria é culpada pelo infarto. Quando um paciente tem um supra, uma alteração no eletro de V1 a V6, a gente vai considerar que é de parede anterior. Fica fácil porque são as derivações anteriores que a gente coloca na hora de rodar o eletro. A artéria culpada também é fácil, porque ela também é anterior, assim como a parede e assim como o eletrodo. Então, parede anterior, artéria culpada, descendente anterior. Quando a gente já vai para a parede lateral alta, a gente já começa a pensar em D1 e AVL. E aqui também a gente lembra do L de lateral, para a gente lembrar que a parede lateral alta, a gente vai olhar a alteração em D1 e AVL. E a artéria culpada é a artéria circunflexa. E a gente decora que é a artéria circunflexa porque o C, ele faz uma volta pela lateral. Então, a artéria circunflexa é a artéria culpada pelo infarto de parede lateral alta. Quando a gente olha a alteração em D2, D3 e AVF, a gente pensa em parede inferior. E a parede inferior, a gente sempre se preocupa com infarto de VD e infarto posterior. Então, olhou a alteração em D2, D3 e AVF, que também fica fácil porque o F tem no inferior de inferior. Então, aqui a gente vai basicamente ver a alteração nesses eletrodos, né? Lembrando essas derivações e lembrando que a artéria culpada, em geral, é a artéria coronária direita. Quando a gente pensa em infarto de parede inferior, a gente tem que rodar V3R, V4R, pensando em ventrículo direito, e rodar V7, V8, pensando em infarto posterior, porque é a mesma artéria culpada. A coronária direita pode ser tanto responsável pelo infarto de parede inferior, quanto de VD, quanto do infarto posterior. E a gente vai ver que algumas condutas a gente não pode fazer em pacientes que tiveram ou tem uma suspeita de infarto de VD. Bom, aqui é só uma classificação de Killip, que é para a gente avaliar
Sinais de insuficiência cardíaca no paciente com infarto. Então, a classe 1 geralmente não tem evidência de insuficiência cardíaca. O 2 tem manifestações leves de C, por exemplo, tem B3, tem estertor até terço médio de ambos os pulmões. Classe 3 é um paciente com edema agudo de pulmão. E classe 4 é o choque cardiogênico. E aqui, qual vai ser a conduta? A gente falou que o eletrocardiograma vai ser responsável por definir a conduta na síndrome coronariana aguda. Pacientes com síndrome coronariana com supra de ST, a gente começa por aqui porque é mais fácil. Porque o que a gente tem que fazer o mais rápido possível é abrir a coronária desse paciente. O paciente está com a coronária fechada, a gente precisa abrir para tentar salvar um pouco de músculo, um pouco de miocárdio. Então, aqui a gente vai abrir, e a nossa preferência é abrir a coronária por meio de uma angioplastia. Mas essa angioplastia nem sempre vai estar disponível no tempo hábil. Ou seja, a gente tem que levar para a angioplastia em até 90 minutos, se a gente tiver hemodinâmica no nosso serviço, ou até 120 minutos se a gente precisar transferir o paciente para um serviço de hemodinâmica próximo. Se a gente não consegue esse tempo hábil, a gente inicia a trombólise, então a gente começa a fibrinólise, mas independente da gente ter trombolizado, a gente precisa mandar para a angioplastia, paciente, que é o que a gente chama de cateterismo pós-fibrinólise. Independente da gente ter trombolizado ou não, tem indicação da gente mandar para o cateterismo logo em seguida. É como se a gente trombolizasse só porque o ΔT já ficou alto demais, já ficou largo demais, a gente não conseguiria transferir, a gente tromboliza, mas já providenciando a hemodinâmica do paciente. Agora, paciente com síndrome coronariana sem supra de ST, ele também tem indicação de fazer estratificação de risco, ou seja, de fazer angioplastia. Mas não é tão urgente quanto a síndrome coronariana com supra. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente nunca vai trombolizar. Na síndrome coronariana sem supra, a gente não tromboliza. Mas sim, a gente manda para a angioplastia. O que vai diferenciar é o tempo. Tem uns pacientes que precisam ir mais rápido e outros que podem estratificar um pouco mais demorado. Então, quem que vai para angioplastia em menos de 2 horas, que é a angioplastia imediata, na sem supra de ST? São pacientes com instabilidade hemodinâmica, com instabilidade elétrica, ou seja, possuem alguma arritmia, como por exemplo TV e FV, ou então paciente que tem uma dor refratária, mesmo com todas as medicações antianginosas otimizadas. Esses pacientes precisam ir para angioplastia imediata em até 2 horas. Mas se o paciente não se encaixa nesse grupo, a gente vai avaliar se ele se encaixa no grupo de estratificação de 2 a 24 horas, que é o que a gente chama de angioplastia precoce. O paciente tem o GRACE maior que 140 ou um time acima de 5, que são 2 scores de estratificação de risco na síndrome coronariana sem supra. Tem elevação de tropo, ou seja, é um infarto agudo do miocárdio sem supra, ou tem alguma alteração no eletro que eu falei anterior, ou um infra de ST ou alteração da onda T. Se ele tem alteração de papel, que é alteração no eletro, alteração de enzimas, que é a troponina, e tem alteração de score, aí sim a gente vai para a angioplastia precoce. Pacientes que têm indicação, pacientes que não se encaixam nem no grupo da imediata nem no grupo da precoce, provavelmente a gente vai fazer a angioplastia retardada, que é de 24 a 72 horas. E aqui o paciente vai ter um time de 3 ou 4, um GRACE de 109 a 140, pacientes diabéticos com doença renal crônica, a gente tende a fazer uma angioplastia retardada também. Pacientes com uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ou se eles já foram submetidos à angioplastia há menos de 6 meses, ou também se já foram submetidos a alguma cirurgia de revascularização miocárdica. A gente também pode estratificar em 24 a 72 horas. Bom, mas então a gente falou de procedimentos invasivos, né? Mas na síndrome coronariana aguda, a gente precisa fazer medidas para também reduzir a mortalidade do paciente por meio de farmacoterapia, né? Por meio de medicações. Então, a nitroglicerina, ela é um antianginoso, então ela vai ser para a dor anginosa do paciente, ela não reduz mortalidade. Pode ser nitroglicerina, nitrato, e em geral a gente não pode utilizar se o paciente tem suspeita de infarto de VD ou o uso de inibidores da fosfodiesterase. Então, essa conduta é a mesma tanto para com supra quanto para sem supra. Da mesma forma que a gente vai fazer antiplaquetário. Então, a gente faz uma dose de ataque de AS de 300, tanto na com supra quanto na sem supra.
Outro antiplaquetário, porque aqui é terapia dupla, é dupla antiagregação plaquetária. O outro que a gente vai fazer é o clopidogrel. Em geral, na consupra, se o paciente for trombolizado, a gente faz 300, se ele for para angioplastia, 600. Em geral, em pacientes abaixo de 75 anos. Pacientes acima de 75 anos, a gente tende a fazer uma dose menor. E aqui, em geral, a gente faz um clopidogrel, uma dose de ataque de 600, em geral. Então, a gente já falou de antianginoso, a gente já falou de antiplaquetário, a dupla antiagregação, e agora a gente vai falar de anticoagulação. A anticoagulação, a gente vai ter indicação de anticoagular ou com enoxa ou com a não fracionada, tanto na sensupra quanto na consupra. A diferença é que se o paciente for para angioplastia, a gente prefere fazer a dose de ataque da não fracionada na sala de hemodinâmica. Agora, se o paciente ele for trombolizado, ou então se o paciente ele não for para angioplastia imediatamente, a gente pode fazer a enoxaparina 1 mg quilo de 12 em 12 horas. O beta-bloqueador. Lembrar que o beta-bloqueador ele reduz sim a mortalidade do paciente, mas lembrar que a gente não pode iniciar se o paciente tiver sinais de descompensação de insuficiência cardíaca, ou até mesmo se o paciente tem história de infarto, tem história de uso de cocaína ou suspeita de infarto de VD. E essa conduta é a mesma para sensupra e para consupra. Estatina de alta potência, a gente tende a iniciar assim que o paciente estiver mais estável, e aí a gente pode prescrever atorvastatina, rosuvastatina. A morfina quase não é utilizada. A morfina, ela só vai ser utilizada para dores refratárias à nitroglicerina ou nitrato, mas é muito pouco utilizada. E a gente não pode usar no infarto de VD também. E o oxigênio terapia para manter a saturação acima de 90%. Então, aqui eu coloquei para vocês AS, beta-bloqueador, estatina e angioplastia são as medidas que reduzem a mortalidade na síndrome coronariana aguda. Nosso quarto tema, então, cirrose e suas complicações. E a gente vê uma questão de 2021. Um paciente masculino de 35 anos, etilista diário de 1 litro de destilado, sem outras comorbidades conhecidas, foi admitido para internamento devido a um quadro de confusão mental, rebaixamento do nível de consciência e palidez, sendo todos os sintomas decorrentes de cirrose hepática descompensada. Sobre esse quadro clínico, assinale a alternativa correta. Letra A. É indicado que o paciente seja submetido a uma biópsia hepática imediata para o diagnóstico etiológico da hepatopatia. Letra B. A encefalopatia hepática decorrente da cirrose hepática está relacionada com o metabolismo da amônia. Letra C. A encefalopatia hepática piora o prognóstico da doença somente quando associada a outra complicação, como a ascite ou icterícia. Letra D. O tratamento indicado no momento é plasmaférese. E letra E. O score de Child-Pugh é a melhor ferramenta de análise de prognóstico do paciente, porém não tem utilidade na indicação do tratamento. Bom, vamos relembrar um pouquinho alguns conceitos de cirrose para a gente responder essa questão. A gente sabe que a cirrose, para acontecer, inicialmente ela precisa de alguma agressão hepática. Essa agressão hepática pode ser por álcool, pode ser por vírus da hepatite B, hepatite C, pode ser medicamentosa. Então, independente da etiologia, a gente tem uma agressão hepática, e essa agressão hepática, ela vai induzir a diferenciação das células estreladas em miofibroblastos. Os miofibroblastos, por sua vez, vão produzir colágeno, que vão fazer com que o fígado fique fibrótico. Ele vai desorganizar toda a arquitetura do lóbulo hepático, fazendo com que fique um fígado rígido, duro, e como consequência tenha a hipertensão portal. E algumas complicações da cirrose são super importantes, entre elas a ascite. A gente sabe que a ascite a gente vai desconfiar quando o paciente tem um aumento do volume abdominal. E aí, quando a gente está diante de uma ascite, a gente precisa fazer uma paracentese diagnóstica. Mesmo que a gente já saiba que ele tem uma cirrose, a gente precisa fazer essa paracentese, porque para avaliar se não tem nenhuma infecção e tudo mais. Bom, a questão é que a ascite secundária a uma hipertensão portal, que é o caso da cirrose, a gente geralmente vai ter um GASA maior ou igual a 1,1, é o que fecha esse diagnóstico de uma ascite secundária à hipertensão portal. Lembrando que a gente tem outras causas de GASA maior ou igual a 1, mas nesse contexto de um paciente cirrótico, a gente lembra desse valor, né? Uma das preocupações de um paciente que tem ascite é se aquele líquido da barriga não está infectado.
Quando ele infecta, a gente chama de peritonite bacteriana espontânea. E a gente vai desconfiar em pacientes que apresentam quadro de febre, ascite e dor abdominal. Quando acontece isso, a gente faz a paracentese diagnóstica e no líquido acítico a gente vai ver polimorfonuclear acima de 250. Quando a gente encontra polimorfonuclear acima de 250 células no líquido acítico, a gente está autorizado a tratar e iniciar o tratamento para PBE, para peritonite bacteriana espontânea. Lembrando que a gente não precisa esperar a cultura para iniciar o tratamento, a gente trata com cefalosporina de terceira geração, mas a cultura ela precisa ser positiva para a gente diagnosticar uma peritonite bacteriana espontânea. Em geral, pacientes com peritonite bacteriana espontânea por definição, a celularidade acima de 250 polimorfo e a cultura positiva. Se a gente tem uma celularidade acima de 250 de polimorfo e uma cultura negativa, a gente vai chamar de uma ascite neutrofílica. É uma ascite com presença de neutrófilo, mas que a cultura não positivou, então não é PBE. Mas, de qualquer forma, como a gente já começou a tratar na ascite neutrofílica, a gente continua o tratamento. Agora, se a peritonite bacteriana espontânea inicialmente vem com uma celularidade menor que 250, mas vem com uma cultura positiva, aí a gente chama de bacteracite, que é a presença de bactéria no líquido. E, em geral, a gente não trata. Bom, mas a gente falou então da PBE, da peritonite bacteriana espontânea, e do tratamento da PBE. Qual é o tratamento da ascite, né? A gente vai fazer restrição de sódio 2 gramas dia e diurético terapia. Lembrando que a paracentese de alívio ela vai ser reservada para pacientes refratários a essa medida. Quando a gente faz paracentese de alívio, a gente tem que ter em mente que se a gente tirar mais de 5 litros de líquido acítico, a gente precisa repor albumina. E a gente não vai repor albumina só do que a gente tirou além dos 5 litros. A gente vai repor albumina pelo líquido total retirado. Então, a gente repõe 8 gramas de albumina por litro retirado. E então, se a gente retirou 7 litros, a gente vai repor 8 vezes 7. É sobre o líquido total retirado. Uma outra complicação é a hemorragia digestiva alta varicosa. Em geral, pacientes com cirrose, eles têm uma maior incidência de varizes esofagianas. Essas varizes podem se romper e dar uma hemorragia digestiva alta, que se manifesta com hematêmese ou com melena. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabilizar o paciente. Pode iniciar vasoconstritores, terlipressina e octreotide. O tratamento definitivo é por endoscopia, é a terapia endoscópica, mas a gente primeiro estabiliza, primeiro inicia a terlipressina e octreotide e a gente manda para endoscopia em até 24 horas, ou então o mais rápido possível, assim que o paciente estiver estável. Então aqui a gente vai fazendo a endoscopia ou esclerose ou ligadura, e lembrando que se tiver varizes gástricas isoladas, a gente pode fazer o cianocrilato. Bom, todo paciente com HDA, a gente precisa fazer antibiótico terapia profilática para PBE. Então, a gente vai fazer ceftriaxone ou norfloxacino por 7 dias. E aqui, se um paciente já sangrou uma vez, ele vai sempre receber profilaxia secundária para HDA. Sempre. E a profilaxia secundária é beta-bloqueador mais a ligadura. Lembrando que o beta-bloqueador geralmente são os não seletivos, a gente prefere propranolol e nadolol. Mas se o paciente nunca sangrou, ele ainda pode ter indicação de fazer profilaxia primária para HDA. E essa indicação é um paciente que na endoscopia tem varizes de médio a grosso calibre, ou então tem pontos de sangramento nas varizes, ou então é um child COD. Então aqui a gente vai fazer uma profilaxia primária com beta-bloqueador ou ligadura elástica. É isso que diferencia a profilaxia primária da secundária. Sendo que na primária a nossa preferência é fazer com beta-bloqueador. Bom, uma outra complicação é a síndrome hepatorrenal. É uma complicação grave, só que para a gente diagnosticar a hepatorrenal, a gente precisa excluir muitas coisas antes. Então, em geral, a gente precisa excluir outras causas de piora da função renal. Porque a gente desconfia de uma síndrome hepatorrenal num paciente cirrótico que começou a piorar a função renal. Então, a gente vai sim desconfiar. Mas, antes da gente fechar como hepatorrenal, a gente precisa excluir as outras causas. Entre elas, a gente vai fazer retirar diurético e drogas nefrotóxicas, vai avaliar se não tem alguma infecção que justifica a lesão renal aguda,
Ou então vai pedir um ultrassom para ver se aquela lesão renal não é antiga e ele já não tem uma doença renal crônica. E outra coisa importante é excluir uma causa pré-renal. Então a gente faz tudo isso e ainda prescreve albumina, 1 grama por quilo, por 2 dias, para a gente descartar a pré-renal. Se depois de 2 dias de expansão volêmica com albumina, o paciente não melhorou, a gente sim vai fechar o diagnóstico de síndrome hepatorrenal. E aí o tratamento é terlipressina com albumina. E aí um paciente que tem uma queda da create menor que 25%, o paciente não está tendo resposta ao tratamento. Por fim, a complicação apresentada na nossa questão é uma encefalopatia hepática. Em geral, ela acontece por um desbalanço no metabolismo. Então, vai acumular amônia e outras toxinas, né? O fígado está trabalhando menos, então acumula essas toxinas, principalmente a amônia. E aí, como resultado disso, o paciente tem uma inversão do ciclo sono-vigília, o paciente vai ter alteração do estado mental, confusão mental, ele pode ter flapping, né? Ou então o asterix, que é o tremor de extremidades, quando a gente induz e pede para o paciente elevar os membros, ele vai ficar com as extremidades tremendo, né? Com tremor de extremidade, e o paciente pode estar sonolento. Bom, existem alguns precipitantes na encefalopatia hepática, por si só ele já aumenta o risco de outras complicações, mas alguns precipitantes que a gente tem, infecções, constipação, sangramento gastrointestinal ou até mesmo um excesso de diuréticos. Lembrando que o tratamento é manter uma ingesta proteica de 1,2 a 1,5 gramas por quilo dia, e a gente pode prescrever laxativo, que é uma forma da gente otimizar a eliminação da amônia. Então, a gente prescreve lactulona, pode fazer um enema e antibióticos, sendo a principal escolha a rifaximina, é um antibiótico na encefalopatia hepática. Bom, a resposta para a nossa questão, então, é a letra B. A encefalopatia hepática decorrente da cirrose está relacionada com o metabolismo da amônia, como a gente falou agora há pouco. Bom, essa foi a nossa live de revisão para a prova do ENARE. Que Deus abençoe a prova de vocês, muita força e resiliência nessa fase final e que vai dar tudo certo. Um beijo para cada um.